A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra da esquina. Isso que hoje nós vamos ver no episódio 3 de Verdades do Evangelho, falando sobre o templo de pedra, a mentira do templo de pedra e como que isso está sendo o maior engano que hoje nós estamos tendo como igreja nesse tempo, para que você entenda que o que Jesus veio fazer não tem nada a ver com aquilo que hoje os falsos profetas, os falsos mestres, eles enganam você para você não viver, não poder viver a liberdade do evangelho e você ficar preso a um lugar, preso a um templo de pedra, preso a uma autoridade debaixo desse templo de pedra, trazendo isso um paralelo com o templo de Salomão, que não tem nada a ver e que demonstramos ontem que Deus, ele não quis construir esse templo. Deus não pediu para Davi construir esse templo e que nós vimos que Deus falou uma coisa para Davi e Davi ele falou 20 anos depois uma coisa totalmente diferente. Por isso que hoje nós vamos ver quem é a pedra da esquina, quem são os construtores que rejeitaram essa pedra da esquina, como que essa pedra, o significado dessa pedra, não somente quem é ela, mas o significado disso, e como que isso faz um paralelo entre o edifício que Deus quer construir e o que os homens, os construtores, querem construir por seu próprio lado. Então, nós vamos para Mateus, no capítulo 21, a gente fala sobre o Senhor que arrendou o seu campo, a sua vinha, para umas pessoas, né? Então ele foi lá, mandou pessoas, aí bateram nelas e mandaram embora, né? E eu quero dizer para você que o arrendamento daquela época era muito mais que agora, né? Para você alugar um campo, para você trabalhar nele, você tem que pagar adiantado, né? Hoje você tem que entrar, dar uma entrada, entrar. E sabe por que acontece? Por causa do que acontecia lá. Por quê? Porque se realmente é muito justo que você que tem um campo e você não está, você tem um terreno, você tem um campo e você não está trabalhando, você não tem como condições ou pessoas para que elas trabalhem, você arrenda isso e você pode ter um lucro disso. Mas você já tem o bem, você já tem a terra, né? Agora o que acontece? Ele deixou para essas pessoas trabalharem nisso, para depois de um tempo ele vir e colher os frutos, ou seja, uma parte dos frutos era o arrendamento. Então, bom, você pode entrar, me dá 20%, 30%. Só que quando foram lá, as pessoas não queriam pagar. Então, quero que você entenda o que Jesus entende aqui, o que Jesus ensina e quem são esses construtores aqui segundo Jesus, né? Então nós vamos na palavra de Deus e nós vamos ver que no versículo 42, né? Jesus fala, disse-lhe Jesus, nunca leste as escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é maravilhoso aos nossos olhos é exatamente cada vez que Deus se refere à pedra da esquina, ao templo de Deus, à casa de Deus. Quando Deus se refere, ele diz que isso é maravilhoso de ter sido feito e de poder se olhar. E os homens confundem isso com aquilo que falaram para Jesus. Olha o templo, que maravilhoso é. Mas não é isso que Jesus quer falar. Esse é o que vamos ver amanhã. Mas hoje eu quero que você entenda o que aconteceu aqui. Aqui o Senhor da vinha, ele mandou pessoas, né, que trabalhavam para ele para receber os seus frutos. Ou seja, a vinha tinha que ser trabalhada, o campo tinha que ser trabalhado, as pessoas iam colher, iam separar a parte do arrendamento e dar para eles. Então ele mandou no tempo certo, depois da colheita, depois de fazer tudo para ele receber a sua parte. O primeiro mandou, o segundo, o terceiro, a mesma coisa, até que por último ele disse, eu vou enviar o meu filho, dizendo, terão respeito, por que meu filho? E aí você entende, quem são os que foram receber esses frutos? Quem foram aqueles que foram? São os profetas. Quem foi o seu filho? É o Filho de Deus. Quem é o dono?
é o nosso Senhor Deus, Deus Pai, é Ele. Se Ele enviou seu Filho, mas eles rejeitaram. Aí diz, lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará daqueles lavradores? Dizem-lhe, dará afrontosa morte aos mãos, arrendará a vinha a outros lavradores que ao seu tempo lhe deem os frutos. Então, Jesus faz uma pergunta para trazer e que as pessoas entendam. Quem foram esses primeiros que foram cobrar? Os primeiros cobradores foram os profetas que ele enviou, para avisar, para colher o fruto de quê? De algo que Deus já tinha dado, que Deus tinha dado um espaço, Deus tinha dado uma terra, Deus tinha dado uma herança, Deus tinha dado um lugar que emana neste meio, mas não era somente isso, era para que eles sejam um povo que, como povo de Deus, anunciassem esse Deus ao resto do mundo. Mas eles não fizeram isso. Aí que disse, o que ele fará? Ele vai vir, ele vai matar, ele vai tirar e ele vai dar a outro. A outro o quê? A outro povo. E esse povo é a igreja. Mas hoje, esses senhores que ainda são aqueles construtores ou edificadores que rejeitam a pedra, esses também acontecerá a mesma coisa. Por quê? Porque Deus disse assim, Jesus disse, aquele que cair essa pedra, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E você acha, não, mas agora a igreja está dando frutos. Não, porque ainda está na mesma questão, porque ainda herdaram o templo de lá, porque ainda herdaram dizer que eles são aqueles que merecem, porque ainda herdaram, assim como lá, os líderes dizendo que eles tinham legalidade para receber dízimos e ofertas e fazer com isso ou com esse valor o que eles queriam, hoje estão fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque Deus ele mostrou que não tem nada a ver com o templo. Deus mostrou que tem a ver com as pessoas. E Deus mostrou isso quando vamos ver, não vai ser amanhã, mas depois de amanhã, a gente vai ver como que isso funciona na igreja no livro de Atos. E quando você entender que aquilo que vinha tinha que voltar, aquilo que ser entregado entre os apóstolos tinha que ser repartido, e hoje você vai ver que aquilo que você dá nunca volta, aquilo que você dá é pior que o Estado, né? Porque o Estado você tem que pagar imposto e te devolve um serviço que não vale o que você paga. Porque se você não pagasse esse tributo, você ganharia mais do dobro do que você ganha e você teria condições de pagar isso sem precisar que o Estado te dê. Mas quando o Estado te cobra mais da metade do teu salário, ele não te devolve com um serviço de qualidade. Bom, lá acontece a mesma coisa. Lá os construtores fazem a mesma coisa. Eles pegam, quando tem que devolver, só uma migalha. Eles pegam, quando eles têm que devolver, é como aquela senhora, se conforma com as migalhas. Porque isso é nosso, mas não é deles. E a gente vai ver por quê. Mas, hoje, eu quero trazer para você essa palavra. Em Lucas também ele fala, e cuidado com o que acontece. Porque aqui ele disse, e lhe será tirado, 44, e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se, e quem aquele com que ela cair, ficará reduzido a pó. A pedra, que pedra? A pedra pode cair sobre cima? Se quem cair na pedra, ou seja, quem tropeçar na pedra, a queda será grande. Mas também tem uma pedra que vai cair e vai destruir. O que significa isso? Isso tem a ver com Daniel. Daniel 2, 34 e 35, você pode ver que realmente aí, quando Nabucodonosor tem a imagem da estátua e Deus dá a Daniel o entendimento sobre isso, ele dá essa pedra que desce do céu, cortada sem auxílio de mãos humanas, você entende? É cortada de uma montanha, atinge a estátua nos pés e a despedaça, transformando-a em uma grande montanha que enche a terra. Ou seja, o pó disso até hoje existe. O pó disso é aquilo que sabiam que ia vir
no lugar, né, do Império Romano, o quarto reino. Só que a estátua lá, ela é ferro e terra. Ferro e terra. Ferro, Império Romano, terra, a continuação do Império Romano que continua até hoje. Mas qual é essa continuação? A continuação é daqueles que continuaram fazendo o quê? Construindo. Que continuaram fazendo o quê? Construindo uma nação, construindo o quê? Construindo Estado, sim? Construindo lei, construindo palácios, dizendo que esses palácios agora eram de Deus, agora eram porque era Deus. Ou seja, a continuação do Império Romano foi a Igreja Católica. Igreja Católica Romana. Essa Igreja Católica Romana, ela teve o poder durante séculos. E ela perdeu o poder hoje, mas aquilo que ficou tem a ver com o mesmo. E o que vira pó, é exatamente isso, esse governo que começou com o Império Romano, que esse Império Romano mudou, dizendo que era de Cristo, e que continuou fazendo isso, mas aquilo que você quer entender, que o templo de pedra, o templo que disseram aqui, vende, me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor, não é essa casa, não é esse lugar que você vai no domingo. Sabe qual é a casa do Senhor? É você. É o lugar onde Deus quer habitar o tempo todo. É onde Deus habita para que você leve esse Deus por toda a terra, espalhando, multiplicando, falando e fazendo com que o reino de Deus seja estabelecido. O reino que está entre vós, que o reino não está num lugar, numa terra, num espaço. Não existe isso, irmão. Então eu quero dizer, quem são os construtores? Os construtores são os líderes, né, religiosos. Os construtores foi sim os que mentiram para criar algo que não foi da vontade de Deus. Por exemplo, Davi, por exemplo, Salomão, por exemplo, todos os levitas que fizeram até lá, fazendo o quê? Cobrando e dizendo, Malaquias 3, você rouba a Deus. Não, Malaquias está dizendo para eles que roubam. Hoje, quando o líder religioso se levanta para dizer que você está roubando a Deus, ele está sendo mentiroso, porque essa palavra é para ele, e ele é inteligente suficiente, estudoso suficiente para saber que essa palavra não é para você, que essa palavra é para ele. E se ele está usando essa palavra para dizer que você está roubando a Deus, quem está roubando a Deus é ele. E quando ele disse que esse é o templo que vale, e aquilo que está sendo feito fora não vale, e o que vale é isso, sim, tenha cuidado, porque você vai ter um dia que a gente vai ver isso. Aquele que leva aquilo para o templo, ou seja, eles te fazem você pegar dinheiro que você ganhou, e que você sabe que esse dinheiro é de Deus, porque você sente sim que esse dinheiro é dele, mas eles mudam para você o destino desse dinheiro, o destino de você, o destino de tudo que você tem para Deus. E como que isso funciona? Você vai pegar teu dinheirinho lá, você guarda no envelope, você leva no bolso, você leva no Pix, e caminho a esse lugar de pedra que dizem que é o lugar que tem autoridade para receber, Deus coloca no teu coração pessoas, familiares, pessoas que estão na rua, pessoas que precisam, o teu vizinho, o teu irmão, o teu primo, o teu sobrinho, o teu amigo que está precisando de uma ajuda que você pode dar e você não dá. É como quando Jesus disse para os fariseus, vocês pecam porque dizem, vocês têm oferta que vocês levam e vocês deixam de dar aos seus pais. E fala assim, eu não vou manter o meu pai, mas eu vou manter o templo de pedra, irmão. Nós vamos ver essa passagem que vai chocar você. Porque é o que hoje eles te fazem fazer. E você não sente dor disso. Mas você deveria sentir nojo disso. De você fazer isso, de você ter o dinheiro que diz, vinde bendito do meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque me veste com fome, me deste de comer, me veste com sede, me deste de beber, me veste preso, foste me visitar. Quando, Senhor? Quando algum desses pequenininhos que recebe agora é Cristo.
Não é eles. Não tem mais os construtores, não tem mais o sacerdote. Você é sacerdote, você que pode fazer, você é aquele que pode ministrar de Deus bênção para a vida dos outros, através sim do teu dízimo, das tuas ofertas, através de você ajudar, através de você espalhar. Mas não, como diz Jesus, quem não ajunta espalha. E você prefere ajuntar para um benefício que não é nem teu, para um benefício que é de pessoas, de poucos, quando você poderia espalhar e dar aos pobres, dar aos que precisam, fazer com que Deus seja glorificado através da tua vida, mas Ele não é glorificado através da adoração do templo. Porque a adoração é no templo. A adoração sai do templo. A adoração é pro templo. Qual templo? Jesus. Qual a pedra? Por quê? Porque Jesus disse exatamente como isso ia ser. A pedra, que Lucas também fala, qualquer que cair sobre a pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. Os principais sacerdotes e escribas procuravam lançar mão dele. Daquela mesma forma temeram o povo, porque entenderam que era contra eles que disseram essa palavra. Os sacerdotes queriam matar Jesus por causa desse discurso. Entende que quando você se levanta para você querer calar uma voz que fala essa verdade, você está se tornando um fariseu, um saduceu, um escriba. Você está se tornando o líder. Ah, mas eu não sou líder. Pior. Pior, porque você está guardando algo que não é nem teu, nem de Deus. É uma mentira. E você está deixando de lado de fazer o certo para defender uma coisa totalmente errada. E você está cego. Abre os olhos. Entende o que o Senhor quer fazer. Entende por que o templo não vai estar. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Amanhã eu quero que você venha e entenda o que é o templo e para que é o templo. E como que esse templo, no livro de Atos, é para ser um, é para ter unidade, é para ser uma família, é para fazer o edifício de Deus através de quê? Através da pedra de esquina. E aí quero que você entenda, o construtor que constrói pedra sobre pedra, ele vai construir porque ele tem a sua pedra é uma pedra feita pela terra, é uma pedra de matéria, é uma pedra material. Eles constroem em cima do material. A pedra de esquina é uma pedra feita e cortada de uma montanha, mas pela mão de Deus. É uma pedra espiritual, espírito e carne, espírito e matéria, espírito que é bom, matéria que não presta. E aí, se você não entender isso, irmão, como você vai construir um prédio com pedras de pedra? Quando Deus disse que o edifício que ele vai construir, ele constrói através de uma pedra que é espiritual. E depois, em cima, com pedras que são vivas. E essas pedras, como disse Paulo, como disse Pedro, 2 Pedro, pedras vivas no edifício de Deus, ele entendeu. Petrus, ele entendeu. Não tem nada a ver. Não tem a ver com a edificação de algo que se vê, mas com a coisa que pode manifestar a glória de Deus. E é isso, irmão, que se você não entender, irmão, você pode ficar fora do reino de Deus. Você pode ficar fora do gozo do Senhor. Você pode ficar fora, irmão. Você pode ficar fora, irmão. É isso que a palavra diz. Aqueles que não entrarão, saem, afastem-se, não conheço. Por quê? Porque não fizeram isso, porque vocês sabiam, aquele que souber fazer o bem e não fazer, ele está pecando. Irmão, quando agora preferível era que você não soubesse, como disse Jesus, mas agora você sabe. Então agora qual é? O que eu faço com isso, pastor? Eu não posso ir contra o sistema religioso. Você não pode ir contra o sistema religioso, mas você pode ser o exemplo que Deus quer. Você pode ser essa pessoa que disse, para que você está usando esse dinheiro? Não, então eu vou usar para um bem melhor. Por que você? Não, porque você sabe, você não sabe, você não tem.
Irmão, vem aqui me dizer, aqui com a palavra, vem me dizer que você tem e que eu não tenho direito. Vem me dizer que você tem direito e que essa pessoa que precisa não tem direito. Porque é isso que nós estamos demonstrando na palavra. Não é o que eu digo, não é o que eu creio, não é o que eu acho, eu não é nada. Estou dizendo, estou trazendo para vocês o que na palavra está escrito. E é isso que eu quero. E eu quero que você fique atento. Porque não é só o começo. São 3 vídeos. Mas vai vir mais. E cada vez que você vai entrando naquilo que está escrito sobre esse tema, você vai sentir nojo, você vai sentir teu estômago se retorcer. E você vai chegar um momento que vai dizer, o que eu vou fazer? Vou sair desse lugar? Deus não te chamou para estar no lugar. Deus te chamou para você encher a terra, para você falar sobre até os confins da terra, sobre quem é Jesus, sobre quem é essa pedra angular, sobre o que é o verdadeiro edifício de Deus. E se você está no engano, você na verdade você não está fazendo aquilo que Deus te fez para você ser. Aquilo que Deus te fez e preparou você antes da fundação do mundo. E eu quero que você entenda isso. E amanhã temos mais. Em nome de Jesus e para a glória dele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia. Deus, Pai, em nome de Jesus eu te peço, abre, Senhor, os olhos, abre, Senhor, as mentes, abre, Senhor, os corações, para que esses filhos teus venham a entender, Senhor, que não dá mais para aguentar, não dá mais para estar, não dá mais para segurar, não dá mais para ser enganado, não dá mais para viver uma coisa que não é, não dá mais para viver um mundo material, materialista, e trazendo as coisas nesse templo de pedra, quando nós precisamos ser o templo do Espírito Santo, o templo vivo de Deus, pedras vivas, Senhor, no teu edifício, em cima do fundamento, da rocha, da pedra de esquina, da pedra de cabeça. E é aí que nós queremos estar, na cabeça que é o Senhor Jesus Cristo, e através dele podermos frutificar verdadeiramente, não como falsos mestres, falsos profetas, aqueles que querem matar o filho, aqueles que mataram o filho e que hoje estão matando, estão cuspindo, estão negando, Senhor, para rejeitá-lo, para ficar com a sua herança. Não permita, Senhor, que essas ovelhas, que nós como ovelhas, Senhor, sejamos enganados e levados, Senhor, para o engano. Que o Senhor venha a trazer através do teu Espírito luz para os olhos daqueles que ouvem, daqueles que veem, daqueles que falam, daqueles que leem a tua palavra. Em nome de Jesus que eu te peço isso. E continua, Senhor, nos abençoando para a glória do teu nome. Amanhã, Senhor, temos mais. E seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe.